Galera, eu já vou avisando que esse anime, se você assistir ele até o fim, tem um grande risco de você acabar chorando. Nessa história, um comandante respeitado do exército e uma líder de operações especiais que vivem sob perseguição acabam formando um vínculo através de conversas à distância. A Lena, conhecida como Major Melise, se esforça para trazer a justiça e igualdade tanto para o seu povo quanto para os seus colegas que estão isolados, forçados a lutar como soldados descartáveis numa zona de guerra. A história em si começa com a Lena despertando em seu quarto, pronta para encarar mais um dia. Pelo visual já fica claro que ela faz parte das forças armadas do seu país, e após um café da manhã com a mãe, ela sai de casa. No trajeto, ela vê um jornal e descobre que houve uma batalha no quartel-general em San Magnolia. O exército saiu vitorioso, sem nenhuma baixa, graças às unidades de combate autônomas. Ao chegar no quartel, a Lena encontra os oficiais em um estado lamentável, todos bêbados e agindo totalmente sem postura, de forma nada profissional. Ela ouve um dos oficiais falando da batalha do dia anterior como se não fosse nada demais, e isso irrita ainda mais, porque eles tratam os autômatos de combate com total desprezo. Quando ela tenta corrigir essa postura, ela acaba cruzando com a Rose, que a surpreende por estar ativa tão cedo. A Rose comenta que passou a madrugada trabalhando, diferente dos outros ali, e antes que a Lena pudesse confrontar quem a desrespeitou, a Rose avisa que não adianta nada bater de frente, pois todo mundo acha que o inimigo vai desaparecer em pouco tempo, então ninguém leva nada a sério, e ela vai acabar sendo vista como a estranha se insistir nisso. Depois, a Lena escuta alguns oficiais reclamando das demandas do setor 86 e se irrita. Então, a Rose pergunta diretamente o motivo do interesse dela pelo setor 86. Ela fica quieta até que o seu bracelete toca, sinalizando o começo de uma nova confusão em algum canto. A Lena segue para o escritório, senta no computador de última geração e começa a acompanhar a guerra. Ela está orientando os soldados, mas para os soldados, ela é só mais uma porca imunda que finge ser simpática e se preocupar com eles. Mas no fim, ela também está os tratando como se fossem máquinas sem valor. Logo em seguida, o general Karstal surpreende ela com a notícia de que vai trocar a unidade dela. Ele explica que um dos oficiais da equipe vai se aposentar e eles precisam de alguém para assumir o cargo. Ele diz que ela será transferida para a linha de defesa 1 no setor 1, chamado de o Esquadrão Spearhead. Ele também acrescenta que essa equipe reúne guerreiros de todos os cantos do leste. Ao pesquisar sobre essa unidade, a Lena percebe que não tem experiência suficiente para uma função importante dessas, sendo apenas uma major iniciante. Mas esse homem reforça que ela é a mais jovem a conseguir esse cargo e pede para ela não se subestimar. Depois, olhando para uma foto dela com o pai, ele diz que o pai dela teria orgulho das conquistas dela até agora. Quando ele fala sobre a mãe dela, a Margareta, a Lena comenta que sua mãe vive falando para que ela se case logo. Ela volta a perguntar se não teria outra pessoa para assumir o comando da unidade de elite no lugar dela. Então, o homem de nome complicado explica que esse esquadrão que ela vai cuidar tem um soldado apelidado de Ceifador, e existem histórias de que ele elimina seus próprios amigos. Logo, não é qualquer um que consegue liderar essa equipe. A Lena acha estranho um processador ser responsável por tanto estrago, ao invés de ser o contrário. Então, o homem conta que os antecessores dela nesse cargo sempre tentam colocar pressão para se aposentar, se transferir de unidade. Por fim, alguns chegaram ao ponto de tirar a própria vida. A Lena fica assustada, mas o homem a lembra de que ela não é obrigada a aceitar o cargo. Mesmo assim, ela resolve encarar e liderar a equipe. Ele explica que ela não precisa fazer nada além do básico e pede para ela não forçar tanto uma aproximação com os processadores e também para não anotar o número de mortos nos relatórios, já que oficialmente não há humanos no campo de batalha. Quando a Lena reclama, ele diz que ela lembra seu pai e, na sequência, nomeia ela oficialmente como a comandante da unidade 1 do setor 1 e pede um relatório assim que ela puder. Mais tarde, a Rose estranha o fato dela ter aceitado esse cargo. Ela diz que agora a Lena tem a responsabilidade de liderar a unidade de elite, que é uma função muito importante. A Rose também desconfia das notícias sobre as mortes dos soldados e acredita que tem gente inventando histórias só para se livrar do trabalho. A Rose ainda comenta que um dos soldados do esquadrão Spearhead ficaram fora de si e acabaram tirando sua própria vida. Mesmo já tendo ouvido isso antes, a Lena fica chocada só de pensar nisso, e a Rose revela que ela recebeu um pedido para investigar esse caso, pois a maior suspeita é que o dispositivo de comunicação deles esteja causando isso. Ela comentou que tudo que eles descobriram foi que o Hide Device estava funcionando normalmente, mas deixou bem claro que estava descontente com a forma como o setor 86 lidou com aquilo. Depois disso, ela apresentou uma imagem mostrando o impacto desse dispositivo no cérebro, dizendo que o uso desse negócio poderia causar sérios danos quando alguém tentava usar a visão e a audição ao mesmo tempo. Nisso, ela sugeriu que a Lena entrasse para o setor de pesquisa e desenvolvimento, se ela quisesse entender melhor sobre aparelhos e robôs, já que o seu cargo de soldado só duraria mais 2 anos depois do fim da guerra, mas na área de pesquisa ela poderia seguir em frente com a carreira. A Lena recusou, deixando claro que o país
país estava em guerra e ela tinha obrigações a cumprir. No fim das contas, ela se permitiu curtir um pedaço de bolo preparado pela Rose, usando ingredientes naturais, o que é bem raro, já que todos estão há muito tempo sobrevivendo só de comidas artificiais, e comer algo de verdade virou um luxo nessa época. No dia seguinte, o pelotão da Lena sofreu uma perda enorme, e quando ela tentou se comunicar com um dos soldados, ela recebeu a notícia de que um deles havia morrido. Ela se sentiu mal por não ter conseguido liderar o grupo naquele momento, justo antes da mudança para o Esquadrão Spearhead, e contando sobre a mudança para os seus subordinados, um deles deu as mais sinceras condolências, em um tom irônico, e logo em seguida, ele pediu para ela mandar um oi para o ceifador. Já em outro dia, no próprio setor 86, o Shin estava conferindo suas anotações, até dar a hora do café da manhã. Ele foi comer com os outros soldados, que tiravam sarro de um colega do setor, que tinha surtado na última batalha. Depois, o Shin conversou com um amigo que dizia preferir morrer sob as ordens do ceifador, do que seguir as ordens de um porco branco. Mais tarde, durante a noite, eles encaram um confronto brutal, que termina com um dos companheiros gravemente ferido. Quando tudo se acalmou, o Shin foi ver o amigo e percebeu que ele não tinha mais chance de sobreviver, então foi obrigado a dar o tiro de misericórdia. Mais tarde, o Shin gravou o nome do amigo em uma peça do seu robô, para não esquecer o nome dele. Em seguida, todo mundo ficou surpreso porque quem chegou para comandar o grupo dessa vez é uma mulher. A Lena falou com eles pelo comunicador que eles usavam no ouvido, se apresentando oficialmente como a nova comandante deles. O Shin respondeu dizendo que liderava o Esquadrão Spearhead e era chamado de Undertaker, e ele estava pronto para trabalhar ao lado dela. Depois, o Shin se encontrou com seus colegas, que disseram achar a nova comandante meio perigosa. Durante a conversa, o Lev, o mecânico, apareceu super irritado, pois os veículos eram sempre detonados nas missões. O Lev reclamou que eles estavam sem peças para consertá-los e que só restava esperar a chegada dos novos suprimentos. Então, ele teve a ideia de usar peças dos veículos dos soldados que já tinham caído em combate e perguntou para o Shin se ele se importava. O Shin não achou a ideia ruim, e quando o Lev perguntou sobre a nova operadora, ele explicou que ela já tinha mandado mensagem cumprimentando o grupo e que ela queria manter uma boa relação com a equipe. Ele finaliza dizendo que esse tipo de atitude não era comum para um soldado da República, e o Lev conclui que ela parecia ser uma pessoa normal e ironiza falando que eles vivem uma vida muito difícil, uns coitadinhos na fala dele. O Shin pega o pedaço de metal com o nome do amigo, e esses metais com nomes cravados que ele faz são como as dog tags que soldados usam, mas pelos processadores não serem considerados humanos, nem mesmo isso eles têm. O Shin então pegou o nome desse amigo e o colocou junto das lembranças dos outros colegas mortos. Ele sempre grava os nomes daqueles que morrem para que eles não sejam esquecidos. No outro dia, o Shin revisava as anotações, enquanto o pessoal preparava uma comemoração, mas do nada chegou um alerta. Um exército inimigo estava se aproximando e uma tempestade estava prestes a rolar, e infelizmente o radar ficaria fora do ar por 2 horas. Eles decidiram recuar, e o Shin reuniu todo mundo para explicar o plano. Ele contou que tem um grupo de inimigos por perto, com reforços vindo logo atrás. Então ele sugeriu uma armadilha em um local específico para tentar destruir o maior número de veículos possível. Assim que estavam prontos para agir, a Lina entrou em contato, avisando que as tropas inimigas estavam se aproximando, mas ela acabou surpresa porque o Shin e a equipe já estavam a caminho, prontos para emboscar os inimigos. Depois de 2 horas, a legião de inimigos apareceu. A maioria parecia ser do tipo patrulha, e quando perceberam quem estavam enfrentando, eles sabiam que teriam que dar tudo de si, e esperaram até o momento exato para que os inimigos chegassem no ponto combinado. Eles acabaram em um confronto direto, e o Shin seguiu coordenando a equipe no meio da batalha, e quando os inimigos começaram a disparar mísseis, ele mandou todo mundo recuar. A Lina mandou a localização dos aviões para ajudar, mas ele pediu para que ela falasse só por voz, já que mandar dados poderia denunciar a localização deles. Quando Raiden comentou que eram inimigos demais dessa vez, o Shin disse para ele encarar como se fosse uma caçada e se divertir eliminando cada um. A Lina ficou surpresa vendo como o Shin ia para cima dos inimigos sem hesitar, desviando precisamente de cada ataque. Ele foi destruindo os inimigos um a um, tendo muita velocidade e precisão, e a Lina percebeu quão forte ele era. Aos poucos, o Shin eliminou um monte de inimigos, e todos eles saíram vitoriosos, conquistando a primeira vitória desde que a Lina entrou para o time. Depois disso, vemos a Lina indo para a sala de aula, e ela não se conteve quando o professor falou que não havia mais baixas em batalhas desde que eles passaram a usar drones da República, mas ela disse que ia contar para todos a verdadeira história da República. Dito isso, ela explicou que o exército foi derrotado há 9 anos atrás, ficando à beira da destruição, o que obrigou a República a tomar 2 medidas: levar todas as pessoas para os 85 distritos e aprovar uma lei para garantir a paz durante a guerra. Ela também contou que foram criadas leis especiais. Essa lei tirou a cidadania e os direitos de todos que não tinham cabelo branco e olhos prateados. Logo, somente eles, os Albas, têm permissão para viver em paz. As outras pessoas foram excluídas, tratadas como se não fossem humanos, e acabaram sendo mantidas em campos de detenção fora desses distritos. E foi assim que surgiu o Setor 86, isolado por uma fortaleza construída só para isso. E as pessoas que vivem
vivem no setor 86 são chamadas de 86. Ela mostrou para os alunos a imagem dos veículos de combate e revelou que quem pilotava mesmo eram máquinas de verdade e não máquinas autônomas, como todos acreditam. Só que os Albas dizem que não tem ninguém ali dentro, porque para eles, quem era do setor 86 nem mesmo é considerado humano. Um aluno falou que o pessoal do distrito 86 não são humanos, dizendo que eles são seres que não conseguiram evoluir como eles, mas ela revelou dizendo que eles eram humanos sim, e que eles morriam diariamente nas batalhas, afirmando que ela mesma lutava ao lado deles. No entanto, ela levou um choque quando um dos alunos perguntou se ela já tinha ido para a linha de frente. Ela contou que só esteve lá uma vez, mas nunca lutou, já que somente os 86 são forçados a arriscar a vida. Nesse momento, o professor começou a brigar com ela, acusando-a de defender os 86. Ela então quis saber dele o que a bandeira do país significa, e quando ele respondeu que era um símbolo de liberdade, igualdade, fraternidade, justiça e nobreza, ele finalizou sua resposta, dizendo que isso só valia para os seres humanos. Dito isso, ele pediu que ela não contasse mais mentiras para os alunos. Mesmo assim, ela fez questão de afirmar que o pessoal dos 86 também são humanos como eles. Eles têm idades diferentes e não têm os mesmos privilégios e nem podem viver as mesmas regalias que todos vivem. Depois disso, ela foi se encontrar com a Rose, que avisou que talvez ela fosse punida pelo que ela tinha dito na aula, mas isso não a preocupou, pois ela confiava que o seu tio, o Carstal, daria um jeito. A Rose então a disse que já era tarde demais para corrigir os erros da própria nação. E quando a Rose a perguntou sobre o primeiro contato com o tal do ceifador, ela explicou que eles sempre conversavam e trocavam ideias sobre várias coisas. Ela sente uma ligação verdadeira com ele, mesmo eles estando longe um do outro. Nisso, ela começou a se lembrar dos pontos positivos dele e disse que ele nem era tão assustador quanto o pessoal comentava. A Rose percebeu que ela ficava nervosa falando sobre o Shin, e assim que voltou para o quarto, ela usou seu Hide Device para conversar com ele e acabou passando horas batendo um papo. Enquanto isso, o grupo dos 86 aproveitava o tempo livre com brincadeiras e comida. O Shin estava lendo o diário dele e o Raiden quis saber mais sobre a Lina. O Raiden comentou que ela parecia mais do que só uma patricinha mimada, mas logo teve que ir embora quando o pessoal o chamou. Quando o Shin ficou tranquilo, a Anjo chegou com um pedaço de bolo que ela mesma tinha feito. Ela perguntou sobre o que ele lia e ele explicou que lia para se distrair quando a cabeça estava cheia demais. Logo depois, a Lina entrou em contato pelo Hide Device e alguns já estavam meio cansados dela, pois ela aparecia todos os dias há uma semana. O Shin falou que eles estavam somente relaxando e ela reclamou que os relatórios dele, desde que ela chegou ao esquadrão Spearhead, eram todos iguais. O Shin quis saber por que ela se importava tanto com o que acontece na linha de frente e ela disse que era parte do trabalho dela analisar estratégias e as formações. Ela pediu para ele enviar os relatórios com mais frequência e garantiu que leria todos eles. E o Shin falou que não era bom com leitura e escrita, pois no setor 86 não existe escolaridade, mas o Dai se intrometeu, dizendo que era somente preguiça do Shin de escrever, e no fim ele precisou mandar um relatório, detalhando todas as missões para Lina. Depois ela comentou que era da mesma faixa etária que eles, e quis saber há quanto tempo estavam servindo. Eles responderam que estavam no 4º ano, e que o Shin estava no 5º, por isso era o líder. A Lina perguntou se ele tinha sonhos para o futuro, e ele falou que nunca pensou nisso. Ela falou para ele tentar pensar em algo, e ele ficou refletindo sobre aquilo. No outro dia, o Haruto sugeriu que os garotos dessem uma espiada nas meninas, enquanto elas se banhavam no rio. O Daya ficou sem graça e recusou, mas um dos garotos argumentou que a vida era curta e que eles tinham que aproveitar qualquer oportunidade que tinham. O Daya defendeu que o certo era todo mundo ser leal e achava isso uma traição. Já as meninas estavam curtindo o banho e a Kurena só observava sentada nas pedras. Nisso, elas começaram a conversar sobre o que elas achavam do Shin e algumas provocaram a Kurena porque sabiam que ela gostava dele, mas ela negava isso sempre. A Anjo comentou que ele era tranquilo e gostava do jeito dele, e isso deixou a Kurena com ciúmes. E a Anjo até brincou, dizendo que não foi atrás dele porque sabe que a Kurena gosta demais dele, e isso deixa a própria Kurena muito envergonhada, e mesmo ela negando, todos já sabem a verdade. O Haruto e o Theo estranharam o Daya estar tão empolgado observando mais do que todos, mas ele disse que estava fazendo isso somente para estudar o comportamento das meninas. Logo, ele foi descoberto quando jogaram ele para fora do mato, e as meninas resolveram atacar. A Anjo atirou uma faca e foi tirar satisfação, e ele ficou apavorado. A Anjo logo percebeu que ele não estava sozinho, e acertou o Theo com uma pedra. Assim, elas descobriram que todos estavam escondidos e partiram para interrogar geral. Elas perguntaram o que eles queriam, e o Dai acabou explicando porque o Theo e o Haruto só enrolaram. Ele então disse que eles vieram perguntar uma coisa, e a Kurena falou que era só ter usado o dispositivo de comunicação deles, mas o Theo pediu desculpas, dizendo que não queria atrapalhar caso estivessem falando de coisas românticas. Quando o Haruto citou que a Kurena gostava do Shin, elas se distraíram e acharam que tinham mudado de assunto, mas a Anjo logo retornou ao assunto e quis saber qual era a dúvida deles. Os três ficaram perdidos. Nisso, Daya perguntou algo aleatório sobre a cor das roupas íntimas delas, e assim eles acabaram
acabaram apanhando. Naquela noite, a coreana ficou irritada com as conversas entre o Shin e a Lina. Ela saiu do quarto brava e o Daya foi atrás. Ela desabafou, dizendo que queria ir junto com o grupo, já que a qualquer hora tudo podia acabar. O Daya tentou acalmar ela, dizendo que era só uma fase e que logo a Lena sumiria e não ia mais incomodá-los. Ele sugeriu que ela falasse para o Shin como se sentia e pedir para ele parar de conversar com aquela mulher. A coreana então ficou mais tranquila, pediu desculpas pela forma que reagiu e contou que nunca conseguiria perdoar aqueles porcos brancos de cabelo prateado, pois foram eles que mataram sua mãe, tratando a mãe dela como alvo para praticar, como se fosse uma boneca. Depois, eles voltaram para o grupo e a Lena ainda estava lá, batendo papo sobre várias coisas. O Raiden comentou que durante as batalhas a escuridão era tão pesada que o clima era de terror, mas ele lembrou da primeira vez que viu as estrelas no céu de verdade. Ele diz que se lembra também de quando essas coisinhas brancas e quietas começaram a cair do céu. Na época, ele disse algo bem esquisito, mas ele ficou com vergonha de contar para todos ali presentes. Porém, o Shin lembrou do que ele disse e repetiu para todos. O Raiden ficou todo tímido dele ter falado aquilo, e todo mundo ficou surpreso quando a Lena falou que sonhava em ver as estrelas, já que no lugar onde ela vive não é possível. A Kai explicou que ali as noites eram realmente muito escuras e que eles viviam isolados. A Lina perguntou se ela sentia ódio dela, e a Kai respondeu que sentia a raiva da discriminação e da opressão, pois era muito difícil viver naquele lugar e impossível amar quem tratou eles como uma raça inferior, isolando-os e os forçando a lutar todo dia. Mesmo assim, ela disse que não achava que todo Alba era ruim, assim como nem todo 86 era perfeito. A Kai revelou que vinha de uma raça rara ali, e ela já tinha passado por muita coisa na outra equipe, mas ela nunca odiaria a Lina só por ser uma Alba. No fim, ela disse que por agora achava a Lina uma pessoa bem interessante. Agora, em um outro momento, vemos a Lina junto com a Rose em uma biblioteca abandonada buscando provas. A Rose aconselhou ela a não se envolver demais com os 86, reforçando que eles não são humanos e que não existe confiança entre os 86 e os Alba. Na sequência, a Rose achou um mapa que mostra onde fica o setor 86 e os arredores. Mais tarde, a Lina voltou para o seu quarto e decidiu que iria usar aquele mapa para dar suporte ao pessoal em batalha. E usando o Hide Device, a Lina se conectou com os 86. Durante a conversa, ela ficou espantada quando ouviu um miado de gato. O grupo explicou que eles estavam cuidando de um gato órfão que tinha perdido os pais, e por isso ele tinha mais afinidade com o Shin do que com os outros integrantes. A Lina curtiu ouvir as experiências deles e entender mais sobre como eles viviam no setor. E quando ela quis saber o nome do gatinho, eles disseram que cada um chamava ele de um jeito diferente, então ele não tinha um nome fixo. Assim, ela acabou desenhando o gato no final de uma página do seu diário. Logo em seguida, a Kai apareceu querendo conversar. Ela disse que estava mais interessada nela e queria ouvir sua opinião sobre um assunto. Quando a Lina perguntou o motivo desse interesse, a Kai contou que há tempos atrás ela foi salva no campo de batalha por um médico que disse se orgulhar de proteger a própria terra natal e que isso dava motivação para ele lutar. Essas palavras tocaram a Kai, fazendo ela acreditar que todos deviam seguir esse exemplo, e ela reclamou por sempre serem mandados para a linha de frente, sem que ninguém se importasse em assistir suas batalhas. Ela também comentou que o próprio povo dela não tentavam se comunicar com eles, e de repente a Kai deixou a Lena sem reação, ao perguntar se ela ainda era virgem depois de todo aquele assunto sério. Um barulho então veio do lado da Lina, e a Kai explicou que ela não estava falando no sentido literal, mas sim porque ela via a Lina como alguém inocente, que achava que tudo era perfeito, e que isso não era uma coisa ruim. Depois, a Kai avisou que todo aquele trabalho não combina com ela. Ela pediu para que a Lina não se envolva demais, porque todos eles ali não lutam por causas heróicas. Ela sugeriu que a Lina parasse de manter contato e tentasse achar alguém para substituí-la, antes que ela se arrependesse. Uns dias depois, eles estavam em mais um confronto, e a Lina tentava dar suporte com informações, mas ela percebeu que o grupo já tinha armado a estratégia para atacar, então ela somente os acompanhou. Ela sugeriu que um deles desviasse para outro ponto, criando uma distração, mas se surpreendeu quando Raiden falou que o plano dela envolvia usar alguém como isca, e ele até achou a ideia válida vindo de um Alba. A Lina logo lembrou que ela tinha acesso a um novo mapa, então ela pensou em compartilhar a informação. O grupo ficou surpreso com o fato dela topar dividir dados confidenciais, mas ela respondeu que não teria serventia se eles não usassem. No meio desse papo, o grupo já estava enfrentando um inimigo, e a Lena acompanhava tudo pelo mapa, até que ela viu a Kai indo direto para cima de um inimigo. Antes que ela conseguisse avisar para que ela não fosse, o sinal da Kai sumiu, e as últimas palavras que ela ouviu dela foi que ela não conseguia se mexer e não queria morrer naquele momento. E enquanto isso, o inimigo se aproximava. Após a morte da Kai e o fim do combate, a Lina ficou se culpando, achando que deveria ter encontrado o mapa antes. Ela pediu desculpas para todos, mas ficou surpresa quando ouviu todos falando que gente como ela não ligava para a morte deles, e que ela vai esquecer tudo isso antes da janta, já que ela não tem grandes obrigações por ali. Eles disseram que ela era hipócrita, e então o Theo extravasou a sua raiva, dizendo que pessoas como ela sempre iriam tratar eles como inferiores, sem enxergá-los como
como humanos de verdade. Ele disse que não adianta ser gentil e conversar todo dia, pois ela nunca quis saber nem mesmo o nome real de ninguém. Ele revelou que todos estavam ali à força, obrigados pelo povo dela a encarar a morte diariamente. Cada fala do Theo machucava ainda mais o coração da Lina, mostrando o quanto eles tinham mágoa dela e dos antepassados dela. E quando o Theo estava destilando seu ódio, o Hayden interrompeu e pediu para a Lina encerrar o contato, pois ninguém estava disposto a conversar numa boa agora. Mas no fim de nada adianta. A Kai morreu e ela não vai voltar mais. No dia seguinte, o grupo voltou à rotina normal, mas o Theo ficou um pouco largado. O pessoal notou que ele havia desenhado uma raposa com a expressão de raiva, e a Kurena perguntou se ele estava mexido pelo que disse para a Lina, mas ele fingiu que não era nada. Depois ele foi abordado pela Anju e a Rin, que pegaram o casaco dele. A Anju arrumou o botão que tinha caído na batalha, enquanto a outra pessoa comentou que ele havia mudado de comportamento, pois não é do feitio dele descarregar sua raiva em outras pessoas. Mais tarde, o Theo foi até a oficina, onde encontrou o Shin consertando o veículo dele. Ele pensou em perguntar o que o comandante das raposas diria para a Lina no lugar dele, mas desistiu antes de ouvir qual que é a resposta, dizendo que aquela porca branca não iria mais se comunicar com eles. O Shin respondeu que o comandante que usava a raposa como seu símbolo não falaria aquilo sobre a Lina, e ele sabia que era isso que o Theo sentia de verdade, e isso deixou de certa forma o Theo envergonhado. À noite, o Shin foi para o quarto e escreveu o nome da Kai junto dos outros que morreram na guerra, e ficou pensando no que a Lina estava pensando. No dia seguinte, a Lina procurou a Rose e contou tudo o que aconteceu na noite anterior. A Rose disse que a Lina deveria aceitar que as pessoas vivem em seu próprio mundo, mas a Lina não se conformava com essa ideia. A Rose falou que era impossível imaginar ela indo ao setor 86 e lutando junto com eles, e que agora só restava cuidar de si mesma. Quando a Rose comentou que tinha feito o doce favorito dela, a Lina respondeu que não queria comer nada. A Rose se surpreendeu com o fato dela dar tanta importância para o fato de ela não saber os nomes reais deles, já que nunca iriam se encontrar pessoalmente. Então, a Lina explicou que sabia o nome da amiga porque elas tinham uma amizade e que o nome representa quem a pessoa é. E após pensar nisso, ela percebeu que sempre tratou os 86 como se eles não fossem humanos de verdade. A Rose disse que ela estava exagerando e afirmou que ela e o grupo 86 não eram amigos e que se ela visse eles como amigos de verdade, ela teria perguntado os nomes reais logo de cara. Então, a Rose disse que já chegou a hora dela se afastar deles. A Lina ficou sentida com tudo isso e a Rose disse que ela não tem escolha, pois eles são diferentes. A Rose diz que a guerra já começou e não dá mais para voltar atrás. Ela então sugeriu que a Lina retornasse para o laboratório e desse uma pausa na liderança do esquadrão, mas a Lina rejeitou a sugestão e saiu de lá irritada. No caminho, a Lina começou a se lembrar da vez em que ela foi para a linha de frente com seu pai, que era coronel. Eles estavam em um helicóptero sobrevoando a área, quando foram surpreendidos por um ataque. Nesse momento, os pensamentos dela foram interrompidos pela voz do tio dela, o Catstal. Ela abriu o jogo com ele, dizendo que não conseguia tirar da cabeça tudo o que tinha acontecido antes. Apesar da tristeza pelo destino do pai, a Lina comentou que pelo menos ver o setor 89 perto fez ela se agarrar firme nos princípios que o país abandonou. O Catstal comentou que o pai dela foi uma pessoa boa, que sempre quis fazer o certo e transformar aquele lugar em um lugar melhor, mas admitiu que sentia vergonha pelo fato do pai dela ter sido morto daquele jeito, principalmente porque no fundo ele só assistia tudo de longe, e o pai dela nunca percebeu isso antes de morrer. Ele sempre acreditou que só quem morria eram os soldados do setor 86, e foi por isso que ele levou a filha até lá. Depois o Catstal falou que não queria que a Lina repetisse os mesmos erros do seu pai. Ele elogiou o trabalho dela e explicou que só deu a ela uma unidade tão complicada porque ele queria que ela entendesse de verdade o que aquelas pessoas passavam dia após dia, e que além da necessidade dela aprender, não havia mais nenhuma necessidade nesse trabalho. Mesmo assim, a Lina bateu o pé e quis continuar como comandante do esquadrão Spearhead. Olhando para ela, o seu tio perguntou se ela ainda acreditava nos ideais da República. Ele explicou que esses valores são chamados assim porque a maioria nunca consegue alcançar, e quem persegue isso mesmo assim acaba sendo visto como um tolo. Depois dessa conversa, a Lina foi para casa cheia de pensamentos sobre o que o Theo havia dito para ela. Quando ela não aguentou mais, ela correu para o cemitério das vítimas de guerra e resolveu ligar para o Shin. Quando o Shin atendeu, ela pediu desculpas pelo que rolou no dia anterior e também por coisas antigas. Ela contou o nome verdadeiro completo dela e pediu que ele revelasse os nomes dos outros também. O Shin disse que ela não precisava se abalar com as palavras do Theo, porque aquilo não era a opinião de todos. Ali a maioria entende que ela não tinha colocado eles nessa situação e nem tinha o poder para mudar. Ele disse que achava falta de consideração falar com eles sem nem mesmo saber seus nomes, mas ele explicou que aquilo não era necessário, já que eles tinham que usar crachás nos veículos, mesmo sem risco de interceptação, e os dados dos processadores eram bloqueados, só para garantir que ninguém tratasse eles como pessoas comuns. A Lina ficou
revoltada e chamou tudo isso de covardia. Ela desabafou dizendo que já pensou em fugir, mas não queria viver como uma covarde. Ela pediu, quase implorando, para que ele dissesse os nomes reais de todos, e o Shin acabou cedendo. Ele pegou o caderno e foi anotando nome por nome de todo mundo. Quando ele terminou de anotar, ela ouviu um barulho do lado dele, e o Shin explicou que estava gravando o nome da Kai, já que os 86 não têm um túmulo, então eles costumam cortar pedaços dos veículos da unidade para marcar o nome de quem tinha caído, e juravam que o último a sobreviver levaria esses nomes até o destino final, e esse trabalho sempre acabava sobrando para o Shin, já que ele é aquele que sempre sobrevive, então ele encarava isso como parte de sua missão. A Lina ficou surpresa por saber que ele fazia isso há 5 anos e perguntou quantos já tinham morrido desde então. O Shin disse que 561 pessoas morreram e que ele se lembrava de cada morte, porque ele sentia que era o responsável por todos que lutaram ao lado dele. Ela então finalmente entendeu porque ele era chamado de Shinigami. A Lina então revelou que agora ela está se sentindo melhor e criou coragem para falar com todos. O Shin decidiu levar ela até o grupo, para que assim ela possa pedir desculpas pessoalmente. Sem hesitar, ela pediu desculpas para todos pelo que rolou no dia anterior e pelo jeito que agiu durante todo esse tempo. Ela falou o nome real dela e admitiu que só agora percebeu que não tratava eles como gente de verdade. Ao pedir os nomes reais, o Theo ficou irritado e acabou achando o pedido dela irritante, já que o Shin tinha contado tudo para ela, mas ela insistiu que queria ouvir o nome vindo deles mesmos. O Theo reclamou, dizendo que foi culpa do Shin por ele não ter ficado calado, mesmo sabendo que ele já se arrependia de como tinha falado com a Lina. No fim, o Theo contou que o símbolo do veículo dele era uma raposa rindo, e esse símbolo ele havia herdado do antigo comandante, que também era um alba como a Lina. Ele disse que esse comandante era muito forte, animado e espontâneo. Ele parecia um pouco bobo e achava errado o fato deles lutarem sozinhos contra os inimigos do Império. Ele lutou bravamente ao lado de sua equipe, mas todos acabaram mortos. O Theo então deixou claro que não queria que ela fizesse igual, mas também não ia ver ela como parte deles enquanto ela continuasse atrás das muralhas. Nisso, ele falou seu nome, e o restante da equipe fez o mesmo logo depois. Quando foi a vez do Raiden, ele pediu desculpas porque antes ele achava que ela queria se passar por boazinha, sendo uma pessoa falsa, conversando com eles todo dia. Mesmo assim, ele concordou com o Theo, dizendo que não vai tratá-la como parte do grupo. Ele falou que nada mudaria com ela sabendo o nome deles, e que todos iriam continuar conversando com ela apenas para passar o tempo. Ele também sugeriu que ela buscasse outro trabalho além de cuidar da unidade, e a Lina respondeu que ia continuar em contato se isso fosse útil para eles terem momentos melhores. E enquanto o Shin subia para o seu quarto, a Lina percebeu que ele ainda não tinha dito seu próprio nome. Ele falou que esqueceu, e quando revelou seu nome por completo, ela se surpreendeu e perguntou se ele conhecia alguém chamado Shourei, conhecido pelo codinome do Lahan. Assim que as lembranças vieram à tona, o Shin contou que esse era o irmão mais velho dele, e a Lina se lembrou do dia em que quase morreu quando o helicóptero caiu com seu pai e os guardas. E depois de todo mundo morrer, ela ficou apavorada vendo um drone inimigo quase disparando contra ela. Mas nesse momento, um dos veículos dos 86 apareceu e salvou a vida dela. Depois de derrotar o inimigo, o comandante saiu para ver como ela estava, e ela viu que era o Shourei, o irmão mais velho do Shin. Ele cuidou dela e até mesmo ofereceu um doce. E quando ele estava indo embora, ela contou que o pai dela comentava sobre tudo de ruim que o Império fazia com os 86 e perguntou a ele por que eles ajudavam o Império mesmo assim. Ele respondeu na época que fazia parte do país e a sua missão era lutar e proteger a todos, e ele tinha muito orgulho disso. Ele também prometeu que iria continuar lutando até o fim. A Lina ficou surpresa quando o Shourei deu um pedaço de chocolate para ela. Ele falou que tinha um irmão mais novo, da idade dela, e torcia para ele já ter crescido e ficado forte. Ele dividiu o chocolate com ela, e quando ela quis saber por que ele não olha por si mesmo como o irmão dele está, ele explicou que ainda não pode voltar para casa. Ele então revelou que ele e seu irmão nasceram na República, mas seus pais vieram de um país vizinho chamado de Império Giad, e foi esse império quem construiu as tropas inimigas que eles chamam de Legion. A Lina perguntou para o Shourei se ele não tinha medo de ir para a guerra, e ele acabou confessando que só conseguia seguir em frente enquanto estivesse lutando. Ele também disse que não queria morrer, porque ainda queria ver o seu irmão, o Shin. Então a cena volta para o presente. Ela perguntou para o Shin sobre o irmão dele, e ele revelou que ele já tinha falecido há 5 anos. Depois ele comentou que se lembrou de uma tarefa que ele precisa cumprir desde que ele deixou o exército, algo que ele vinha procurando há 5 anos, mas só ia buscar isso no dia seguinte. Indo para o trabalho, a Lina acabou encontrando a Rose, que desta vez estava de farda. As duas passaram um tempo juntas, comendo bolo assim que chegaram lá, como já era de costume. A Rose sugeriu que as duas fossem dar uma olhada em vestidos para a festa que iria acontecer na semana seguinte, e foi só nesse momento que a Lina se lembrou que ela precisava ir nesse evento, mesmo estando atolada de coisas
coisas para fazer. A Alina então perguntou se a sua amiga irá ir nesse evento acompanhada do seu mais recente candidato a casamento, mas a Rose disse que o mais atual é um garoto de 5 anos de idade. Ela aponta para a parede e quando a Alina olha para a parede, ela viu que a Rose tinha colado fotos de possíveis pares românticos que ela já tinha recusado. A Alina perguntou o motivo e a Rose explicou que aquilo era só uma piada feita pela equipe dela. E notando que a Alina ficou pálida, a Rose perguntou se estava tudo certo e avisou sobre o perigo de usar demais o Hide Device, já que compartilhar os sentidos poderia causar problemas mentais. A Alina falou que tinha passado a madrugada analisando os dados de combate, então a Rose reforçou que não adiantava querer ajudar sempre os 86. Depois de sair do laboratório da Rose, a Alina entrou em contato com o Shin para dizer que ela não queria ir na festa, por medo de algum confronto começar durante o evento, mas ele disse que iria ficar tudo bem. E a Alina também reclamou um pouco sobre o país promover uma festa, mesmo em tempos de guerra, mas o Shin respondeu que nada do que acontece dentro da muralha afeta eles diretamente. Ele agradeceu pela análise dos inimigos, mas a alertou que ela não precisa gastar todo o tempo dela só com isso, senão ela vai acabar igual a ele, sempre focada na guerra. A Alina resolveu escutar e aproveitar um pouco mais a vida. O Shin então perguntou se a festa era pelo Festival da Revolução, e ela começou a se perguntar como ele sabia. Então o Shin falou que tinha memórias de ver fogos de artifício em um parque com uma fonte na frente. Tudo isso quando ele era criança. Olhando pela janela, a Alina viu tal parque com a fonte na frente e o perguntou se ele chegou a morar no setor 1 na infância. Mas o Shin explicou que ele só se lembrava de andar com seu irmão e ele não conseguia recordar dos rostos, nem mesmo das vozes da sua família. Ela comentou que o Shorei queria muito estar com ele de novo em casa e durante a conversa, a Alina acabou vendo um casal de namorados se beijando. Ela ficou super envergonhada e saiu correndo para o seu quarto. Nisso, ela se assustou quando o Shin avisou que ia se reunir com os amigos, pois vários Legion estavam se aproximando. A Alina então começou a voltar confusa, o perguntando por que ela não recebeu nenhum alerta de ataque. Ela perguntou como ele sabia disso, mas logo ela ouviu o barulho do outro lado. Após isso, ele pediu para ela desligar o Hide Device, porque dessa vez tem muitas ovelhas negras para eles enfrentarem. Ela não entendeu o que aquilo significava, e o Shin só disse que explicava depois. Ela não quis desligar a chamada, pois se ela desligasse, ela não iria saber o que ia acontecer com eles. Ele disse que já tinha avisado tudo o que podia. E quando ele partiu para enfrentar os inimigos sozinho, a Alina ficou chocada ao ouvir gritos e pedidos de socorro, e isso deixou ela muito assustada. Depois disso, ela voltou para casa se sentindo fraca, sendo esse um efeito do uso do Hide Device. Ela pensa em usar o dispositivo novamente, mas as vozes voltam para a cabeça dela, juntos de flashes e de lembranças estranhas, até que tudo parou com o grito da Kai, dizendo que não queria morrer. No fim, a Alina ficou encarando o próprio reflexo na sacada. Do outro lado, eles descobriram que os drones inimigos estavam usando frequências das vozes dos mortos dos 86 para confundir todo mundo. No meio do combate, o Shin ficou surpreso ao ouvir a voz da Kai de novo, porque ele já tinha queimado o corpo dela para evitar isso. Depois, os 86 conseguiram derrotar os inimigos e de volta à base, o Raiden comentou que parecia que todos iam cair de sono de tanto cansaço e que ele achava que estavam se sentindo sozinhos porque a Alina não estava mais falando com eles. Ele achava que ela não ia procurar mais eles, mas pouco tempo depois, ela finalmente entrou em contato novamente e pediu desculpas por ter perdido a cabeça naquele dia. Quando perguntou sobre as vozes, o Shin explicou que eram espíritos de gente que já morreu, mas não foram embora, e que ele mesmo achava que iria acabar assim um dia, pois ele consegue ouvir as vozes dentro das máquinas inimigas. Ele também explicou que o inimigo deles era um exército derrotado, que perdeu sentido depois do Império acabar. Foi então que ela percebeu que ele sabia quando a frota inimiga ia chegar, porque ele ouvia os movimentos deles. O Shin comentou que ouviu isso o tempo todo, até mesmo dormindo. Ela perguntou se ele ouvia naquele momento, e o quão longe eles estavam. Ele respondeu que não sabia exatamente, mas conseguia sentir todas as frotas, além das antigas fronteiras da República. Ele já estava acostumado e fazia isso faz tempo. Depois, ele quis saber se o governo acreditava que o conflito iria terminar em 2 anos, porque o Tel ouviu isso do antigo comandante, e ele também sabia que a frota inimiga tinha uma contagem regressiva para acabar nesse período. A Alina explicou que o processador central do inimigo foi criado com base no cérebro humano, então ele ia parar de funcionar em 2 anos. O Shin suspeitou que talvez eles fossem tentar usar outros materiais do campo de batalha, tipo cérebros de gente morta para fazer um novo. Logo depois, ele falou que o sistema nervoso dos inimigos era mais avançado do que o qualquer um, por isso era proibido enterrar os corpos dos 86. Só que mesmo ele tendo queimado a Kai, eles conseguiram pegar o cérebro dela e o copiar, tudo isso antes dela morrer. A Alina entendeu que esses eram os famosos carneiros pretos, máquinas inimigas que se misturam às normais e soltavam sons assustadores de fantasmas. O Shin disse que isso era cada vez mais comum, deixando o grupo deles ainda mais exposto.
agosto, podendo perder a guerra antes de 2 anos, já que a frota dos novos modelos não vão parar. Ela perguntou sobre os 86 e ele contou que somente as crianças que lutam do lado deles ainda estão vivas, e infelizmente os outros não vão durar muito. Ele perguntou se o povo dela vai lutar quando isso acontecer, e a Lina não conseguiu responder porque ela não entendia como a guerra ainda seguia. Ela comentou que as frotas do inimigo haviam diminuído pela metade em comparação a outros anos, e o Shin explicou que essa diminuição é porque eles não conseguem vigiar todas as frotas. No entanto, ele consegue sentir a presença de muitos. Ele falou que os carneiros pretos são tratados de forma melhor do que uma frota comum, logo eles vão durar muito mais. E o que mais queima sua imaginação é o que pode acontecer se eles conseguirem pegar um cérebro inteiro de um comandante da frota como ele, alguém muito habilidoso. A Lina ficou surpresa ao perceber que aquilo não é só uma teoria, era verdade. Tudo que o Shin disse vai acontecer. O Shin explicou para ela que conseguia escutar as vozes porque as ordens dos comandantes se espalhavam longe demais e que tinha um deles posicionado atrás do setor de combate 1. A Lina percebeu que o grupo precisava eliminar as frotas antes que todos os 86 fossem eliminados. Ela decidiu que daria tudo de si para ajudar, porque ela queria que o Shin sobrevivesse até o fim do seu serviço militar e conseguisse deixar o exército em paz. O Shin lembrou da época em que era pequeno e estava no meio de uma batalha. Depois do conflito, ele ficou vagando até encontrar um veículo com o símbolo do ceifador e dentro dele havia um cadáver em decomposição. Foi aí que ele percebeu que tinha achado o corpo do Shorei já morto e ele estava sem a cabeça. Alguns anos depois, os integrantes dos 86 sofriam muito com o calor durante as viagens nos blindados e nesse tempo eles foram se aproximando, já que cada um era de um lugar diferente. Depois que o Daya, o Haruto e o Rika ficaram amigos, eles só falavam das garotas que eles gostavam. Mais tarde, o Daya levou um susto quando viu a Anjo indo até ele. Ele tentou mudar de assunto, mas o Nico foi mais esperto, comentando sobre a garota rica que lidera o esquadrão. O Theo chegou a fazer um desenho ilustrando o corpo da Lina como o de uma mulher gorda com a cabeça de porco, e todos ficaram pensando como ela reagiria a falar com eles. O Daya ficou brincando, dizendo que talvez ela podia ser uma deusa que vai descer para salvar todo mundo, e depois todos ficaram apenas curtindo, dançando e brincando, enquanto o Shin observava de longe. A Kurena veio falar com ele, perguntando se o pessoal havia bebido, mas ele contou que todos estavam apenas se divertindo, pois nos copos só tinha água. A Kurena reparou nas árvores cheias de flores e lembrou que no começo o pessoal do combate não curtia cerejeiras, porque elas florescem rápido e logo caem. Depois disso, ela mostrou para o Shin o barco com o emblema que ela mesma fez. De repente, o Nico chamou todo mundo para se juntar ao grupo, e a Kurena ficou aliviada por não ter tido um ataque surpresa. Logo depois, as garotas se reuniram e contaram para a Kurena aquela história popular sobre o símbolo do Shin, que ele seria um ceifador procurando pela própria cabeça perdida, e que se tirassem a cicatriz do pescoço, ninguém acharia a cabeça dele. Todos comentaram que estão animados por ter ele como líder, e o Raiden brincou dizendo que o Shin já estava ficando famoso, e logo em seguida, todos se empolgaram ao ver as estrelas cadentes e correram para ver, deixando ele para trás. 4 meses se passaram, e os 86 lutaram no mesmo local sob o comando da Lina, e depois de perderem vários colegas naquele dia, eles acabaram encarando os veículos do tipo Escorpião, que eram superiores em número e força. Mesmo assim, insistiram na batalha, só que no meio do plano da Lina, o veículo da Rika foi atingido e ficou muito danificado, obrigando Daya a se arriscar para tentar salvar ela. No fim, ele caiu quando o veículo dele foi destruído. Ele já estava sem munição, e pouco antes de dizer a última frase, ele foi atacado por robôs incendiários que explodiram um blindado. Enquanto isso, do outro lado, a Rika ainda resistiu, tentando acertar o inimigo com uma arma. Ao notar que não tinha mais saída, ela decidiu acabar com a própria vida e pediu para o Shin seguir lutando até o fim. O Shin e os poucos aliados que sobraram continuaram a lutar, mesmo com tantas perdas. Quando o combate acabou e amanheceu, o Shin pediu para Lina cortar a comunicação, porque ele ia dar um tiro de misericórdia no Daya antes que ele virasse um monstro. A Lina se recusou a desligar, dizendo que o papel dela como líder era ficar ali até o final. Depois de acabar com o sofrimento do Daya, o Shin ouviu um barulho estranho perto do blindado. Voltando para a base, o pessoal percebeu que a Anju estava claramente abalada, mas tentava manter a pose diante do grupo. De noite, o Shin e o Raiden conversaram sobre a situação, e o Shin falou que era questão de tempo até o fim de todos. O Raiden perguntou se ele queria seguir lutando sozinho só para realizar o sonho de construir um túmulo para o irmão, e o Shin respondeu que isso é tudo que o restava, já que o seu irmão morreu sem nem mesmo o perdoar. O Raiden percebeu que ele ainda não superou a história da cabeça do irmão, e o Shin apenas retornou para o seu quarto e gravou o nome dos amigos que morreram naquele dia, e os guardou junto com os demais. Ele também lembrou da voz do Shorei depois que o Daya morreu, culpando ele por tudo, e recordou um momento, ainda criança, quando ele ouviu seu irmão dizendo que ele era o motivo da morte dos seus pais, e que ele também iria ser a razão da morte dele também, algo bem traumatizante para uma criança. No dia seguinte, a Lina estava aproveitando o bolo de aniversário que a Rose preparou. Depois ganhou mais um presente, e ficou surpresa porque já tinha recebido um antes. Ela se perguntou o motivo da escolha da cadeira de balanço, e a Rose explicou que havia ganhado de um pretendente
tridente, mas nunca usou. Por isso ela achou que esse seria um bom presente para Alina, porque ela parecia muito cansada. Quando a Rose perguntou qual era o motivo da conversa, Alina ficou em dúvida, perguntando se o Para-Raid poderia de algum modo mexer com o cérebro e deixar a pessoa com algum tipo de poder. A Rose disse que nesse caso, eles abririam o crânio da pessoa alterada para examinar tudo por dentro, exatamente como planejavam fazer com o Shin, e no fim descartariam o corpo dele. Alina ficou chocada com isso e resolveu sair depressa dali, e sua amiga ficou triste por ela ter ido embora sem nem mesmo aproveitar o bolo. Naquela noite, Alina ficou encarando o desenho que fez, imaginando como seria a aparência de todos os membros do esquadrão Spearhead. Ela ficou com pena do Shin por ter que matar os próprios companheiros para evitar que eles virassem parte do grupo inimigo, e depois ela foi até o seu tio contar tudo sobre a última batalha. Ele perguntou quantos veículos ainda restavam, e ela respondeu o número exato. Ela então sugeriu usar um morteiro militar para ajudar e tentar evitar mais mortes no grupo, mas o seu tio explicou que o morteiro precisava ser recarregado para cada tiro e que ele ficava no meio de um campo minado, o que tornava tudo muito perigoso. Ele ainda disse que não faria isso pelos 86, porque eles são peças descartáveis, diferente dos soldados do estado. Alina ficou revoltada com o desprezo dele pela vida dos 86 e por tratar eles como se fossem lixo. Quando Alina tentou argumentar e explicar para o seu tio que os membros dos 86 são tão humanos quanto qualquer um ali e que eles também passavam por um grande sofrimento no campo de batalha, o seu tio a lembrou que já havia avisado para ela não se envolver demais com aquele grupo. Depois disso, ele entregou um documento e disse que pensava em mandar eles em uma missão para destruir a base de frotas inimigas que estava sendo erguida próximo à área deles. Na hora, Alina ficou surpresa, porque ele queria jogar todos eles em mais uma luta, antes mesmo de dar qualquer tipo de compensação para quem já tinha sido perdido. Ela reclamou dizendo que é necessário uma reposição de pessoas, como acontecia em outras unidades, mas o seu tio insistiu que se eles não derrubassem a base antes dela ficar pronta, quem iria sofrer primeiro era o próprio pessoal do esquadrão Spearhead. Então, se ela realmente quiser salvar eles, ela tem que fazer com que eles aceitem essa missão. Sem ter muito o que fazer, Alina acabou passando a missão para o Shin. Ela pediu desculpa, dizendo que não conseguiu garantir substitutos para aqueles que já foram perdidos, e o Shin comentou que todos eles já sabem da base inimiga próxima, e na opinião dele, aquilo é apenas uma armadilha para fazer com que eles morram. Alina não esperava que ele fosse atacar mesmo sabendo que é uma armadilha, mas o Shin e todos estavam decididos a ir até lá. Ela ficou chateada por não ter conseguido autorização para usar um morteiro, mas todos comentaram que nunca viram um morteiro funcionando e que eles já sabiam que teriam que lutar sem apoio algum desde o início. Antes da ligação terminar, o Shin percebeu que ela estava ficando meio tensa pela voz e perguntou se ela estava passando por alguma coisa. Ele sugeriu que ela desse uma pausa e comesse um docinho para avaliar, e Alina acabou rindo, falando que ele agiu igual ao irmão dele. Ela lembrou e comentou que quando ela era mais nova, ela ganhou metade de uma barra de chocolate do irmão do Shin em um momento difícil. O Shin perguntou como era o rosto do irmão dele, enquanto falava sobre ele, e Alina respondeu que ele sorria e tinha um olhar cheio de bondade. Sem pensar, ela comentou que aquele tempo conversando era muito valioso para ela, mas logo ficou vermelha de vergonha e desligou. Alguns dias depois, Alina decidiu ajudar o pessoal dos 86, liberando o envio de suprimentos para eles pelo exército republicano. Quando o funcionário perguntou o que tinha dentro, Alina disse que era apenas munição especial e ainda pagou uma propina para ele não fazer mais perguntas. E voltando, Alina viu várias pessoas organizando os preparativos para o Festival da Revolução. Ela tropeçou e acabou caindo na frente da galera. Nesse momento, ela ficou com vergonha e saiu rapidamente dali. Depois, no escritório, ela usou o sistema para falar com o esquadrão Spearhead. No fim do expediente, já à noite, ela foi pega de surpresa porque a festa do Festival da Revolução já estava rolando, com todo mundo tirando foto e soltando fogos pelo céu. Ela lembrou de quando a Kurena disse que eles não precisavam dela para nada e que nada mudaria sem um comandante no comando. Alina ficou pensando se o fato dela tentar enfrentar toda aquela loucura não acabava tirando o foco deles. Ela se perguntou se ouvir as vozes dos colegas mortos não incomodava eles o tempo todo, até que uma criança caiu e começou a chorar alto. E então Alina se lembrou do que a Kurena havia falado, que pessoas como eles tinham que aguentar ouvir gritos de morte constantemente, e que o melhor jeito de morrer era sendo explodido junto com o veículo. Quando ela chegou em casa, ela tentou contato com eles via Para-Raid, mas ela notou que o Shin não estava. O Raiden avisou que ele tinha ido dormir cedo porque estava muito cansado, e Alina ficou pensando se o motivo não era as vozes dos mortos. O Theo respondeu que isso era algo que ela não conseguiria mudar, e que às vezes eles mesmos ficavam esgotados só por estarem naquele setor. Alina comentou que sabia bem como o clima estava ficando cada vez mais pesado por causa dos companheiros que morriam a cada batalha, e que desde que assumiu, ninguém novo tinha entrado no grupo. Ela então pediu para eles aguentarem um pouco mais enquanto tentava resolver isso. No dia seguinte, Alina foi até o seu tio novamente, dizendo que não tinha mais como esperar. Ela disse que eles precisavam urgentemente de novos membros para cobrir as perdas. Antes mesmo dela insistir muito,
O seu tio falou que o plano de reforço já estava pronto e pediu para que ela continuasse com seu serviço até que tudo acontecesse. Aliviada, Alina ficou feliz porque o grupo finalmente iria ter algum suporte, e o seu tio ainda lembrou ela do Festival da Revolução e disse a ela para escolher uma roupa à altura para representar a família durante o evento. Na cerimônia, Alina escolheu um vestido preto e conseguiu passar a festa sem nenhum homem chamando ela para dançar. Quando a Rose apareceu, ela ficou surpresa com o visual da Alina e disse que ela parecia estar de luto. Durante a conversa, a Rose viu um dos caras que já havia dado em cima dela na festa e ela saiu correndo antes que ele notasse. Logo depois, Alina recebeu uma ligação inesperada do Shin. Ela achou que fosse algum problema, mas ele disse que ligou porque estava sentindo falta dela naquele horário. Ele aproveitou para avisar que os suprimentos haviam chegado e agradeceu ela por ter dado a chance deles comemorarem o festival com fogos. A Lena disse que achava que os fogos iriam ficar lindos no céu deles e propôs que um dia eles assistissem os fogos juntos depois que ele saísse do exército. Ela também comentou que queria que os amigos dele tivessem visto os fogos antes de morrerem, e o Shin respondeu que com certeza eles estariam agradecidos. O Shin também ficou feliz porque ela ainda se lembrava do Shourei, porque mesmo ele já nem conseguia mais se lembrar direito do rosto do seu irmão. Quando ele perguntou se a Lina continuaria lembrando deles depois que todos eles se fossem, ela ficou emocionada e prometeu que não ia deixar mais ninguém morrer. De manhã, o Shin recebeu munição do exército estadual e teve que aturar piadas e preconceito para não arranjar confusão para Lina. Assim que ficaram sozinhos, ele abriu a caixa e achou vários fogos de artifício. O grupo ficou animado, menos a Kurena, que se irritou e pensou em pedir para Lina se afastar deles, já que agora ela estava mandando até mesmo presentes. Na cabeça dela, o melhor seria se ela cortasse contato, já que os outros estavam apenas fingindo que nada estava acontecendo. A Anju lembrou do que o Daya falou, dizendo que a Lina não é uma pessoa, e é exatamente por isso que o Shin e o Raiden não contaram nada para ela, com medo de magoá-la. Enquanto isso, a Kurena quis saber se a Anju estava bem, já que ela nunca tinha tomado banho junto com outra menina. A Anju disse que agora não ligava mais para isso. Depois, ela se lembrou de quando o Daya elogiou o cabelo dela no primeiro encontro, mesmo sabendo que ela carrega o sangue dos porcos brancos. A Kurena também lembrou da primeira vez que viu Shin dando um fim ao sofrimento de um colega, e isso deixou ela bastante abalada. Ela se perguntava sobre quem acabaria dando um fim ao sofrimento dele, e se alguém teria coragem de fazer uma eutanásia quando chegasse a hora. Depois disso, eles participaram de alguns confrontos contra as forças inimigas, e quando a Lina alertou sobre o perigo da artilharia de longo alcance, o Shin ficou abalado ao imaginar que poderia acabar encontrando o espírito do irmão dele em combate. Mesmo assim, a Lina resolveu ordenar a retirada para não correr o risco de topar com aquela super artilharia. Quando o pessoal conseguiu sair dali, a Lina prometeu que eles logo iriam receber reforços. Assim, eles poderiam lutar sem tanta preocupação com a falta de soldados. Ela não conseguiu segurar a indignação, pois o general já havia avisado que o pedido de suprimentos tinha sido aceito. O Shin preferiu conversar antes com o grupo, antes de abrir o coração para ela, e depois que todos concordaram, ele explicou que era melhor ela parar de tentar ajudar, porque nada iria mudar, não importava o quanto ela tentasse, e o exército nunca enviaria substitutos, justamente para garantir que eles fossem eliminados, já que esse sempre foi o objetivo da república dela. A Lina ficou sem entender direito o que ele queria dizer, então eles explicaram que a república só vai enviar novos operadores depois que eles já estiverem mortos, e o Raiden acrescentou que o exército não deixa ninguém sobreviver, e o Theo complementou dizendo que aquela história de servir por 5 anos era somente uma enganação, facilitando o fim deles. Por fim, eles ainda comentaram que o exército fazia isso de propósito para evitar que o povo do setor 86 se rebelasse. Para eles, ter sobrevivido até ali já era uma prova de astúcia, e os outros os viam como heróis por seguirem lutando mesmo sabendo qual seria o desfecho. A Lena ficou horrorizada ao saber que eles estavam sendo forçados a lutar até não sobrar mais ninguém, e que o setor 86 era na real só um campo onde todos eles iriam lutar até o fim de suas vidas. A Kurena falou que ninguém que foi para a guerra voltou, e que sair dos campos era proibido. Ela quis saber por que eles continuavam lutando apesar de tudo isso, e por que eles não tentavam fugir ou se vingar da república. Então o Raiden explicou que se vingar não era difícil, bastava deixar o inimigo invadir o país, mas todos eles morreriam também. Ele contou que não aceitou fazer isso porque uma senhora Alba protegeu o setor 9, quando ele era apenas uma criança de 12 anos. Já o Shin foi criado por um padre Alba, e houveram outros Albas que abriram mão da própria terra e acabaram sendo levados para os campos de batalha. Ele contou que alguns ali tinham sangue Alba, e todos possuíam um documento indicando isso. E mesmo que muitos Albas fossem considerados escória, também tinha gente boa, que tentaram proteger eles como podiam. No fim, cada um escolheu o próprio caminho, e decidiu morrer lutando, já que era esse o destino deles. Pouco tempo depois, o Shin estava carregando peças dos drones Juggernaut dos amigos que haviam morrido. Ele contou para o Raiden que a equipe da Kai não acharam o Juggernaut da Tizzy, e o Raiden disse que o ocorrido na última batalha não era culpa dele. O Shin disse que esse ataque de hoje havia sido um teste de uma arma nova feita pela frota, que acabou matando 4 pessoas de uma vez só. O Shin
Shin pensou que se essa arma fosse terminada, poderia ser esse o fim da República. No meio da conversa, o Shin escutou a voz do Shourei e dessa vez conseguiu a localizar e percebeu que o seu irmão estava o procurando. Ele perguntou para o Raiden se ele queria tirar a própria vida antes de morrer no dia seguinte, mas o Raiden respondeu que todos iam seguir juntos até o último momento. Enquanto isso, a Lina não conseguia tirar da cabeça o que o esquadrão tinha contado para ela. Quando viu o tanto de missões que eles já haviam feito, ela ficou revoltada e foi procurar a Rose no meio da noite. A Rose avisou que não havia mais nada a ser feito e sugeriu que ela desistisse e parasse de pensar nisso. Isso deixou a Lina indignada e ela gritou, pedindo para a Rose parar de agir como se fosse má. A Rose ficou brava e devolveu, dizendo que quem tinha que largar de ser heroína era ela, porque ela não tinha como salvar os 86. Depois, ela apontou para a casa ao lado, contando que ali trabalhavam cientistas que trabalhavam com o pai dela. Mas tudo mudou por causa da guerra, pois os filhos deles acabaram virando membros dos 86. Ela lembrou que os vizinhos eram pessoas com quem ela brincava e ia para a escola, mas um tempo depois eles sumiram da escola e os colegas dela começaram a fazer bullying com ela por ela ser amigo de quem era chamado de pele suja. Nessa hora ela travou e não conseguiu fazer nada. Na época, um amiguinho dela, que tinha a mesma idade, não sabia de nada disso e queria apenas continuar brincando no quintal, só que ela não deixou. Os dois brigaram e durante a briga ela acabou xingando ele de pele suja. A Rose ficou assustada com ela mesma por ter falado aquilo e quando seu pai quis ajudar o pequeno, ela recusou, dizendo que ele não era amigo dela e disse para o seu pai não arriscar sua vida por eles. No dia seguinte, seus vizinhos foram mandados para o campo de batalha e tudo que ela fez foi tentar se convencer de que não daria para mudar nada. No fim, ela contou para a Lina que as duas eram igualmente responsáveis, mesmo que a Lina tentasse bancar a boazinha. Dito isso, ela levou a Lina até onde seus vizinhos moravam e disse que eles tinham uma habilidade herdada da mãe, de sentir o que o outro sentia sem precisar falar. Ela falou que o dom chamou a atenção do seu pai, mas que quando o exército descobriu, eles mandaram o pai dela criar um aparelho que imitasse esse poder para substituir o rádio. Assim nasceu o dispositivo que todos usam para se comunicar. A Lina ficou sem chão quando soube que o dispositivo de comunicação que ela usa havia sido feito a partir do sacrifício de várias pessoas que foram usadas como cobaias, porque o aparelho dependia da troca de palavras e não dava para testar em bichos. Para piorar tudo, todos que foram usados para testes eram crianças, que acabaram sofrendo muito. Por conta disso, o pai dela acabou tirando a própria vida e essa informação foi ocultada de todos. Nesse momento, ela entendeu que merecia morrer, pois tinha abandonado os amigos igual ao seu pai. Então, ela decidiu dar continuidade às pesquisas do pai, incluindo tentar cuidar das vítimas. A Rose disse que a Lina é tão errada quanto ela, talvez até mais, já que ela se envolveu ainda mais com os 86 e agora eles estavam sendo enviados para morrer. Ela jogou a culpa em cima dela, dizendo que se ela tivesse largado eles, deixando eles morrer, eles não teriam recebido uma missão suicida. A Lina então saiu da casa depois que a Rose falou que odiava ela e não queria ver a cara dela nunca mais. O tempo passou e a Lina ficou presa nos próprios pensamentos, pensando em tudo que ela ouviu da Rose e sobre a promessa que ela fez de não deixar mais ninguém morrer. Ela então resolveu procurar o seu tio para pedir o cancelamento da missão de reconhecimento do esquadrão Spearhead, porque não fazia sentido eles continuarem indo rumo à morte. Mas o seu tio falou que o melhor para todo o país seria se todos os membros do esquadrão Spearhead morressem. Ele comentou que se o povo descobrisse o que eles fizeram no final da guerra, a República viraria motivo de vergonha mundial e eles iriam ser lembrados como tiranos. O plano ali era acabar com todos e sumir com qualquer pista, para ninguém poder acusar o país de nada. A Lina rebateu, dizendo que eles faziam parte da nação e que eles tinham que ser protegidos, igual a Santa pregava. Mas no fim ele disse que já era tarde demais para buscar liberdade e igualdade, mas a Lina se recusou a aceitar e disse que ele estava apenas querendo justificar o seu próprio desespero. Ele comentou com ela que ela podia falar sobre os seus sonhos e desejos à vontade, mas avisou que dificilmente ela conseguiria convencer alguém do que pensava, pois a esperança e o desespero andam juntos, como se fossem dois lados de uma moeda só. Ela tinha vontade de algo, mas não conseguia alcançar. Assim, a Lina acabou se rendendo aos fatos e comunicou o Shin sobre a missão que eles estavam recebendo. Ela disse que era uma missão suicida e lamentou que não poderia fazer nada para ajudar. Por isso, o máximo que ela pode fazer é tentar mudar a ideia deles de lutar e fazê-los fugir. Mas o Shin apenas disse que todos têm a sua hora e que ninguém é culpado. Para eles, apenas chegou a vez deles de finalmente morrer. A Lina ficou revoltada porque ele já tinha aceitado a ideia da própria morte e também da morte dos companheiros. Mas o Shin garantiu que eles não estavam indo para morrer, e sim para tentar conquistar a liberdade e finalmente seguir o caminho que eles escolheram. E para eles, era preciso lutar para continuar. E após ouvir isso, a Lina lembrou o Shin da meta dele e disse que ele não poderia morrer sem alcançar isso. O objetivo dele era derrotar o próprio irmão, e ela estava com muito medo de que ele não conseguisse o enfrentar, mesmo eles sendo inimigos. Mas o Shin explicou que ele só conseguiria seguir em frente se ele se livrasse dele. Antes de terminar a conversa, ele pediu para a Lina parar de contatar o grupo, porque ele não queria que ela ouvisse
as últimas palavras do Shorei. Assim, a ligação terminou logo depois que ela ouviu qual seria o plano deles contra o inimigo. Enquanto isso, o Shin viu que tudo estava pronto para a batalha final, e o Raiden aconselhou ele a não agir sem pensar como de costume, mas o Shin não prometeu nada. Depois, ele colocou o nome do Haruto junto dos outros que já tinham partido, e o Raiden falou que ficou chateado com a saída do amigo, pois se ele estivesse vivo, eles teriam curtido uma viagem juntos. O grupo que restou do esquadrão Spearhead se organizou para partir, cada um se despediu da base à sua maneira. No dia seguinte, os 5 membros restantes se reuniram para fazer a última refeição juntos antes de seguir viagem. Eles recordaram do primeiro dia naquele local, prometeram não perder a dignidade e lutar até o fim. Durante o trajeto, o Theo comentou que a Lina não tinha falado com eles antes da missão, e a Anjo concordou, dizendo que ela deveria ter se despedido antes do possível fim. Quando chegaram nos veículos, eles perceberam que tinham comida deixada em cada um. Logo entenderam que foi o Raiden quem preparou isso para eles. Depois, eles se prepararam para a missão final e começaram a avançar pelo território inimigo. Assim que partiram, a base ficou vazia. Em outro ponto, o Shorei lembrou dos últimos momentos que quase resultaram na morte do Shin, por causa da raiva que ele sentia. Ele sempre culpou o irmão pela morte dos pais, já que eles tiveram que ir para a guerra por causa dele. Depois, ele percebeu que o irmão não era o culpado, mas o desejo de proteger ele era tão grande que ele acabou sendo dominado. Depois que ele perdeu a cabeça para o inimigo, ele acabou virando o comandante da frota que ia lutar contra o Shin e seus aliados. A partir dali, ele percebeu que não ia conseguir proteger o irmão mais novo, então decidiu garantir que os dois morressem juntos e ficassem juntos para sempre, como membros da tropa inimiga. O Shorei foi avançando até os Juggernauts dos Spearhead. O pessoal logo percebeu que iam enfrentar todos os veículos do inimigo. Eles veem um exército enorme avançando e ouvem diversas vozes estranhas ficando mais altas. O Shin até ficou feliz ao reconhecer o irmão no meio deles e falou para o grupo continuar seguindo e tentar se esconder na floresta enquanto ele tenta derrotar o irmão. O Raiden se recusou a deixá-lo seguir sozinho, decidindo que não vai abandonar o seu amigo. O ataque do inimigo veio primeiro e o Shin partiu para cima querendo encarar o Shorei. Quando a batalha começou, eles perceberam que o objetivo do inimigo era afastar eles do Shin. Essa luta estava definitivamente diferente. O Raiden logo entendeu que essa era uma manobra do Shorei, que queria um tempo a sós com seu irmão. O Shin percebeu que os tiros dele não faziam efeito nos drones inimigos e entendeu rápido que o Shorei queria ele bem perto para acabar com tudo ele mesmo, enquanto o restante do grupo apenas ficou tentando diminuir o grupo de inimigos, mas diversos outros inimigos apareciam a cada minuto. Nisso, eles ficaram assustados quando viram os mísseis formando asas no céu e depois caindo igual uma tempestade. De repente, o Raiden percebeu que alguém estava os ajudando e ele logo entendeu que era a Lina, tentando os ajudar e se comunicando por meio da luta. Ela estava usando o para-raid para tentar enxergar o que ele estava enxergando, e isso deixou ele bravo, e ele avisou que isso poderia deixá-la cega. A Lina respondeu que não se importava de seguir as regras, ou até mesmo de ficar cega, já que nada mais fazia sentido naquela república. O Raiden achou graça quando ela disse que não está ali por eles, mas porque o país correria risco se o inimigo rompesse a defesa deles. Quando ela perguntou sobre o Shin, ele respondeu que o Shin foi enfrentar o seu irmão. Nisso, o Shin conseguiu chegar perto do drone do Shorei. Ele ficou bem na frente dele e tentou enganar o irmão correndo rápido entre as árvores para não dar a chance de ser atingido. No momento certo, ele pulou para cima e conseguiu causar algum estrago, mas o drone do Shorei lançou alguns braços grudentos, o pegou e o jogou para longe. Enquanto isso, o grupo viu o inimigo começando a recuar e ficaram aliviados, achando que a luta ia dar uma trégua. Só que logo viram o veículo do Shin caído e o Shorei se aproximando para acabar com tudo. A Lina pediu para a Kurena mandar as coordenadas dos inimigos. A Kurena hesitou, mas no fim decidiu confiar nela para salvar o Shin. Agora, do outro lado, o Shorei estava animado, pois ele estava quase vendo seu irmão de novo. Ele queria se livrar rapidamente do corpo humano do Shin, mas ele viu os amigos do Shin avançando para cima dele, lutando contra o restante dos seguidores dele. Ele decidiu resolver tudo sozinho, mas foi surpreendido por um míssil chegando na maior velocidade. Ele ficou irritado porque o míssil ia pegar o Shin, então ele preferiu tomar um impacto inteiro para proteger o seu irmão. Depois de ser atingido em cheio pelos mísseis, todos tentaram acordar o Shin, que estava desacordado e machucado. Ele sentiu as mãos do Shorei apertando o pescoço dele, como se quisesse o estrangular, igual ele já havia feito antes. Nesse momento, ele percebeu que o seu irmão não havia o perdoado, então ele resolveu acabar com aquilo e dar um descanso eterno ao Shorei. Ele pulou para cima dele, se despediu e lançou um míssil bem no ponto fraco do veículo. Quando o Shorei viu o rosto do irmão, ele percebeu que ele não precisava mais segurar na mão dele, pediu desculpas e aceitou o seu fim. Do outro lado, Shin ficou com um nó na garganta, lembrando-se do rosto do seu irmão, e depois de tudo que ele fez, ele caiu no choro igual uma criança. De manhã, a guerra já havia terminado e os 5 conseguiram sobreviver graças à ajuda da Lina. O Shin acabou deixando de lado seu cachecol, enquanto se mantinha
esteja quieto e triste. O Raiden sugeriu que eles desligassem a ligação, porque talvez ele não quisesse ser ouvido por ninguém naquele instante, e a ajuda deles só foi possível porque a Rose decidiu ajudar, e tudo isso aconteceu depois de uma visita da Lina no dia anterior. No começo, a Rose não queria se meter na história, nem mesmo apoiar o plano, mas ficou em choque quando percebeu que a Lina falava do Shin, que era o menino com quem ela brincava na infância, e por conta de tudo que aconteceu, ela acabou o tratando muito mal. A Lina explicou que quase não havia outros jovens no setor 1 da idade deles, e o Shin era exatamente aquele garoto, pois ele tinha um irmão mais velho. A Lina disse que o Shin é o ceifador, a pessoa com quem ela conversa diariamente. A Rose ficou pensando se o Shin tinha dito algo sobre ela. Ela acreditava que ele ainda poderia guardar rancor, mas a Lina falou a real: ou ela o ajuda agora, ou ela não finge ver, e larga ele novamente pela terceira vez. E depois que tudo foi resolvido, a Rose disse que iria embora. Então a Lina comentou que o Shin só sobreviveu por causa dela, mas a Rose não quis aceitar que ela havia sido a responsável por salvá-lo. Assim que ela se afastou, a Lina ficou com o coração aliviado porque o plano tinha dado certo. Logo em seguida, o Shin ligou para ela, dizendo que escutou a voz dela durante o combate. A Lina respirou fundo, sentindo o alívio de saber que todos estavam vivos, e ainda recebeu alguns agradecimentos, junto com a surpresa da galera ao ver esse lado mais ousado dela. A Kurena brincou, falando que achava que a Lina iria explodir eles, junto com os inimigos. O Shin foi direto e agradeceu especialmente, dizendo que só conseguiu dar descanso ao irmão por causa dela. Ela respondeu que foi só uma coincidência e prometeu que se dedicaria ainda mais a eles da próxima vez, mas ela logo ficou abismada ao ouvir o grupo planejando avançar até a base inimiga, mesmo com os veículos danificados e quase sem munição. Acontece que eles já avançaram demais, e como tudo que resta para eles na base dos 86 é a morte, eles decidiram avançar até encontrar o seu fim. Eles pediram para ela dar o seu melhor cuidando da próxima equipe, e a Lina saiu correndo do quartel, enquanto o pessoal do esquadrão Spearhead conversava, prontos para avançar e morrer. Ela correu até não aguentar mais, só parando quando descobriu que eles tinham cruzado as fronteiras da República, e estavam todos animados, porque finalmente haviam conseguido escapar do Distrito 86. A Lina desabou de cansaço e caiu no choro. Depois, ela ouviu o Shin dizendo que iria seguir em frente. Logo em seguida, a comunicação deles caiu, e todos eles sumiram dos radares. O grupo finalmente conseguiu sair do setor e presenciar lugares totalmente novos para eles. Explorar tudo virou novidade. Eles testavam coisas diferentes, como se finalmente estivessem tendo um pouco de paz depois de tanta luta. Alguns dias depois, eles chegaram em uma praia, mas viram que não dava para atravessar o mar com os Juggernauts. Além disso, eles não conheciam a região. Nesse momento, o Shin pensou se valia a pena continuar andando. Então ele decidiu fazer uma pausa para aproveitar a liberdade recém-conquistada, e eles passaram o dia todo à beira-mar. No dia seguinte, o Raiden ficou com a sensação de que só restava eles no mundo. O Shin ironizou, dizendo que nunca imaginou que ele fosse alguém tão sentimental. Logo em seguida, o Shin ficou pensando nos amigos que já tinham morrido antes. Durante todo esse tempo, ele só sentiu que eles haviam desaparecido e não morrido de fato. O Raiden então perguntou quantas pessoas morreram, e o Shin disse que 576 morreram, contando com o Shourei. O Raiden ficou surpreso ao notar que o Shin já havia gravado o nome dele no cachorrinho robô deles, e depois ficou refletindo sobre até onde conseguiria levar todo mundo. Ele comentou que tinha um limite de dias para eles aguentarem sem recursos, e o Raiden perguntou se a Lina já tinha perguntado o que ele planejava fazer depois do serviço, e ele admitiu que nunca pensou nisso. Depois, o grupo se reuniu para comer. Eles decidiram ir até uma cidade antiga próxima dali, que era parte do Império. Eles continuaram explorando o local abandonado, e o Shin refletiu sobre o fato de cada um deles virem de um lugar diferente, e que eles nunca teriam se encontrado se não fosse tudo que a República fez. O Raiden perguntou se esse lugar o trazia alguma lembrança, e o Shin respondeu que seus pais nasceram ali, mas ele nunca visitou a cidade e nem tem lembranças dos seus pais. De repente, ele parou em frente a um túnel escuro e quase entrou, mas o Raiden o segurou e pediu para ele não fugir. O Shin explicou que eles estavam em território inimigo e que era normal ouvir vozes na cabeça, mas pelo menos eles não estavam mais lutando. À noite, a Anjo e a Kurena aproveitaram para tomar um banho quente. Depois, a Kurena ficou só observando o Shin dormindo, feliz, enquanto o Raiden comentava que ele tem sorrido bastante ultimamente. O pessoal percebeu que ele estava mais leve, fazendo piada, e eles acham que isso aconteceu porque ele encontrou a paz depois de atingir o seu objetivo. Mas o Raiden agora tem medo, pois ele não tem mais nada que o prenda a esse mundo. No outro dia, todos se assustaram ao acordar e perceber que o Shin havia sumido. Eles descobriram que ele deixou seu Juggernaut para trás, e até mesmo seu dispositivo de comunicação, mas ele levou uma arma. Eles procuraram por ele pela cidade, até acharem ele no zoológico. O Raiden ficou assustado vendo o Shin se aproximando de um drone inimigo, mas o Shin disse que eles não precisam se preocupar, já que o veículo está destruído e não pode mais andar. O Raiden comentou que percebeu esse drone chegando perto deles devagar, mas ele não parecia ser um drone de reconhecimento. O Shin disse que pretendia deixá-lo para lá, mas ele ficou com a sensação
de que tinha alguém dentro chamando por ele desde o dia anterior. O Shin se aproximou e ouviu a voz do fantasma do drone, dizendo que queria voltar para casa. O Shin então pegou a arma e resolveu dar um fim digno para o antigo companheiro, dando apenas um tiro. Depois ele perguntou ao Raiden se havia outros países além da República, e o Raiden respondeu que existem lugares além das antigas fronteiras onde o Império não chega. O Shin pensou que talvez eles podiam tentar viver em um desses lugares, e que o final da jornada seria chegar nesse paraíso onde eles poderiam começar de novo. O Fido, o robô, se lembrou do dia em que o Shin estava arrumando alguns defeitos nos Juggernauts e percebeu que ele estava ali observando ele. Ali foi o primeiro contato deles, e o Shin entendeu que era o último sobrevivente depois que o restante do grupo morreu, e o Fido estava num estado bem ruim. O Shin decidiu levar o Fido junto até o quartel do esquadrão. Quando voltou, viu um grupo do exército colocando novos integrantes no setor para lutar ao lado dele. Enquanto os outros eram tratados com indiferença, o Shin foi até um deles, fingiu que iria atacar. Ele pegou um prego e o lançou contra a parede, deixando todo mundo, até mesmo o robô, surpresos. Desde aquele momento, o Fido passou a fazer parte da rotina deles, escutando tudo que eles tinham para contar e dividindo cada instante dentro do QG, até que o Lev decidiu enviá-lo junto com os últimos sobreviventes do esquadrão, pedindo que ele os protegesse a todo custo. A última pessoa que ele viu foi justamente o seu melhor amigo, o Shin, pouco antes de ser atingido por um míssil inimigo, que detonou os últimos guerreiros dos 86. A Kurena voltou a si dentro do veículo danificado, notando que seus parceiros ainda estavam firmes na luta. Alguns sem opções tiveram que enfrentar inimigos apenas com pistolas, pois nos Juggernauts deles já não haviam mais munições, e enquanto o Shin enfrentava as máquinas inimigas, ele se espantou ao ver o Fido tomando um golpe brutal em seu lugar, ficando totalmente fora de combate. No dia seguinte, com a batalha encerrada, o Shin analisou o Fido e percebeu que não dava mais para seguir viagem com ele, já que ele estava totalmente destruído. Ele então tirou uma peça do Fido, gravou o seu nome nele, para nunca esquecê-lo. Ele juntou essa lembrança com as dos que já haviam partido, e depois disso ele falou para o Raiden que não acreditava que eles poderiam seguir muito além, já que só restava um Juggernaut em condições boas, e a comida e a munição deles estavam no fim. Eles decidiram se revezar ao volante no Juggernaut do Shin. A Kurena assumiu a direção primeiro, já que ela tinha sido a primeira a perder o próprio Juggernaut, e estava menos cansada do que o resto. O grupo combinou que, se surgissem inimigos, quem estivesse dirigindo seria o responsável pelo combate. Assim, eles continuaram a jornada. Em um determinado momento, Shin percebeu que iria chover, e pediu para a Kurena seguir até uma caverna numa encosta. Eles acabaram se protegendo da tempestade lá dentro, prontos para enfrentar qualquer ameaça se necessário. No outro dia, quando a chuva passou, eles seguiram um caminho e perceberam que estavam cada vez mais perto da base inimiga, pois o número de drones na região só aumentava. Eventualmente, eles foram parar numa escola abandonada de uma vila esquecida, e essa foi a primeira vez que a Kurena viu uma escola. Ela sugeriu que o pessoal dormisse ali, e todos concordaram. Quando entrou na sala, ela ficou encarando o quadro negro, e a Anju rapidamente fingiu ser uma professora, e os outros ficaram brincando de alunos, o que deixou a Kurena animada, fazendo-a sentir um pouco de como seria ser uma estudante. Quando anoiteceu, eles improvisaram uma fogueira usando mesas e livros. Eles se sentaram em volta e ficaram conversando para passar o frio. Na manhã seguinte, eles viram que só tinha comida para mais um dia, então decidiram seguir com a Anju liderando. O grupo chegou a um caminho sem saída e pensaram em escalar um paredão de pedra, mas o Shin pediu para eles buscarem outra alternativa. Enquanto ela dirigia, o Shin resolveu assumir a direção, porque ele estava ficando entediado, e todos aceitaram. O tédio só aumentava, já que o máximo que eles podiam fazer era observar a paisagem. Assim que o Shin pegou no volante, ele fez algo inesperado. Ele desengatou o reboque e ainda quebrou uma parte da montanha, somente para se separar dos outros, impedindo que eles conseguissem o alcançar. Ele explicou que, de acordo com o combinado, quem dirigisse seria o encarregado de lutar contra os inimigos. O Raiden logo percebeu que ele já tinha sentido a aproximação dos adversários e quis tomar a frente da batalha sozinho. O Shin pediu para que todos continuassem avançando, já que na floresta seria mais difícil deles serem encontrados. Os outros ainda tentaram passar pela barricada, mas não conseguiram. Eles ficaram irritados porque o Shin tomou essa decisão sem avisar, se sacrificando para garantir que o restante pudesse fugir. De repente, eles perderam contato e o Shin ficou sozinho, enfrentando o exército inimigo numa batalha sem piedade. Quando escureceu, o restante do grupo se armou e partiram em direção ao combate, do jeito que dava. Enquanto isso, o Shin foi gravemente ferido ao ser atingido por um míssil. Nesse momento, ele começou a ouvir a voz de alguém querido, prometendo eliminar qualquer um que tentasse machucar sua princesa. Então, o Shin viu um drone enorme vindo em sua direção e percebeu que era o alvo. E quando os outros chegaram, eles tentaram ajudá-lo, enfrentando os inimigos, mas o Shin já estava à beira da morte. Com o tempo, os outros membros do esquadrão caíram um por um diante dos ataques, até sobrar somente o Shin, perguntando se ele se tornaria alguém igual ao Shourei depois de ser absorvido pela frota
frota inimiga. Em outro lugar, Alina chegou no setor 86 e ao entrar no QG, o Levi explicou que todos já tinham ido embora e levado o robô. Ele perguntou por que ela estava ali mesmo estando suspensa e ela respondeu que queria ver a linha de frente, já que ela estava com bastante tempo livre. Foi aí que ela descobriu que mais um grupo do setor 86 havia sido enviado para morrer, pois agora que o Shin e seus amigos se foram, existem novas pessoas que devem morrer no lugar deles. O Levi deixou ela circular pelo local e ele comentou que tinha passado muito tempo vendo os jovens indo e vindo, mas nunca tinha visto alguém do comando do exército no setor. Alina estranhou ao perceber de perto que ele era da raça Alba, assim como ela. Ele comentou que a esposa dele não era uma Alba, então ele precisou pintar o seu cabelo para acompanhar a sua família na transferência. Ele se alistou para tentar recuperar os direitos civis deles, mas logo sua família morreu em combate. Ele disse que ao chegar ali, ele perguntou ao Shin se eles haviam visto os drones inimigos procurando um homem covarde que não conseguiu proteger a própria família, pois ele queria ir ao encontro da sua família e morrer também. Mas o Shin disse que nunca ouviu alguém procurando por ele, e isso deixou Levi mais tranquilo, podendo ter certeza de que sua esposa e seu filho descansaram em paz. Agora basta ele morrer para um dia reencontrá-los. Ele também falou que sempre dizia aos 86 que ele era um Alba, e ele não se importaria se alguém resolvesse matá-lo, caso isso aliviasse o coração de alguém, mas ninguém nunca fez isso, e ele perdeu a oportunidade de morrer. Logo em seguida ele pediu desculpas a Alina por tomar tanto tempo dela contando essas histórias. Depois disso, Alina foi explorar o QG e conheceu mais um pouco da rotina de quem vivia ali. Ela encontrou o gato que o Shin e todos cuidavam, e seguiu o bichinho até vê-lo brincando com uma gaveta. Ao abrir a gaveta, ela se surpreendeu ao encontrar o diário das missões guardada pelo Shin, além de uma caricatura dela feita pelo Theo, avisando que ela passaria vergonha se resolvesse procurar aquele diário, como se ele soubesse que um dia ela faria isso. Logo em seguida, ela achou uma foto de todos os membros do esquadrão e viu que os sobreviventes deixaram mensagens de despedida para ela antes de irem embora. A Kurena pediu para ela cuidar do gato e escolher um nome fofo para ele. A Alina chorou lendo a mensagem do Shin, que pedia para ela deixar flores para eles quando chegasse onde eles também chegaram um dia. E depois de toda essa carga emocional, ela resolveu seguir em frente e lutar até o fim para fazer valer o sacrifício de todos eles. Assim termina a primeira parte do anime 86. Ainda restam mais 10 episódios, e se vocês quiserem eu finalizo essa história aqui pra vocês. Enfim, um grande beijo para todos, tchau e até o próximo vídeo. Fui!